Os Ungidos, capítulo 2. O magnífico templo de Salomão. Durante 7 anos, Jerusalém ficou repleta de trabalhadores ocupados em aplainar o local escolhido para o templo, construir os imensos muros de contenção e assentar os enormes alicerces, esculpir os troncos vindos das florestas do Líbano e construir um magnífico santuário. 1 Reis 5, verso 17. Ao mesmo tempo, a fabricação dos móveis e utensílios avançava sob a liderança de Hirão de Tiro, homem de grande habilidade, treinado para trabalhar com ouro e prata, bronze e ferro, pedra e madeira, e em tecido roxo, azul e vermelho, em linho fino e em todo tipo de entalhe. 2 Crônicas 2, versos 13 e 14. O templo sobre o Monte Moriá foi construído de maneira silenciosa para que assim, durante a construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. 1 Reis 6, verso 7. Entre os belos móveis e utensílios estavam o altar de incenso, a mesa dos pães da propiciação, o castiçal com as lâmpadas, os vasos e objetos relacionados com o lugar santo, tudo de ouro maciço. 2 Crônicas 4, 21. O altar de bronze para as ofertas queimadas, o lavatório sobre 12 bois, com muitos outros vasos. Na planície do Jordão, o rei os mandou fundir em moldes de barro. 2 Crônicas 4, verso 17. A inigualável beleza do templo. O majestoso templo que Salomão construiu para Deus e seu culto era de esplendor sem igual, adornado com pedras preciosas e revestido de cedro trabalhado em ouro polido. O templo, com seus belos móveis e utensílios, era um símbolo da Igreja viva de Deus na terra, que tem sido construída através dos séculos com um material que se compara ao ouro, prata e pedras preciosas, como colunas esculpidas para ornamentar um palácio. 1 Coríntios 3, verso 12, Salmo 144, verso 12. Tendo Cristo como a principal pedra angular na qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Efésios 2, versos 20 e 21. Finalmente a construção do templo foi concluída. Salomão executou muito bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11. Restava agora realizar a solene cerimônia de dedicação para que o palácio que adornava o Monte Moriá pudesse de fato se tornar um lugar de habitação não para o homem, mas para o Senhor, o nosso Deus. 1 Crônicas 29, verso 1. O local em que o templo foi construído já era considerado sagrado havia muito tempo. Foi ali que Abraão havia demonstrado estar disposto a sacrificar seu único filho em obediência à ordem de Deus. Ali Deus renovara a gloriosa promessa messiânica da libertação por meio do sacrifício de seu filho. Gênesis capítulo 22, verso 9, 16 a 18. Foi ali que Deus respondera a Davi enviando fogo do céu. Depois de o rei ter oferecido sacrifícios queimados e ofertas pacíficas para deter a espada do anjo destruidor que estava punindo o povo. 1 Crônicas 21, verso 26. E agora os adoradores de Jeová estavam ali mais uma vez para se encontrarem com seu Deus e renovar os votos de fidelidade a ele. A glória de Deus enche o templo. Salomão escolheu a época da festa dos tabernáculos para realizar a cerimônia de dedicação. Essa festa era, acima de tudo, uma ocasião de muita alegria. O período da colheita tinha chegado ao fim, o povo estava livre de trabalhos e podia desfrutar por completo as alegres influências que envolvia aquele momento. As tribos de Israel, com representantes de muitas nações estrangeiras, muito bem vestidos,
reuniram-se no pátio do templo. A cena era de esplendor incomum. Salomão, com os anciãos e homens influentes, trouxe a Arca da Aliança de outra parte da cidade. A antiga tenda do encontro, com todos os seus utensílios sagrados, foi transferida de Gibeon, 2 Crônicas 5, verso 5. Esses queridos objetos que mantinham viva a lembrança do período em que Israel vagueou pelo deserto, então encontraram o local fixo de moradia na esplêndida construção. Com cânticos, músicas e com grande cerimônia, os sacerdotes levaram a Arca da Aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, verso 7. Os cantores vestidos de linho branco, com símbolos, alaúdes e harpas, ficaram do lado leste do altar e com eles 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Veja o verso 12. Enquanto isso, os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e engrandeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor, enquanto uma nuvem encheu o templo do Senhor. Versos 13 e 14. A oração de Salomão. No meio do pátio do templo tinha sido construída uma plataforma de bronze. Salomão ficou em pé sobre ela e com as mãos erguidas abençoou a imensa multidão perante ele. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que prometeu com sua própria boca a meu pai Davi, quando lhe disse: escolhi Jerusalém para o meu nome ali estar. 2 Crônicas 6, versos 4 a 6. Salomão ajoelhou-se sobre a plataforma, ergueu as mãos em direção ao céu e orou: os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem, voltados para este lugar. Ouve desde o céu, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando Israel, por ter pecado contra ti, voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo. Quando se fechar o céu e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, e o teu povo voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado por haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos. Quando o inimigo sitiar em suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação. Perdoa. Assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro que veio de uma terra distante por causa do teu grande nome, quando ele vier e orar, voltado para este templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado contra eles, e os entregares ao inimigo, e estes o levar prisioneiro para uma terra distante ou próxima, se eles caírem em si na terra para a qual foram deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos praticando o mal e fomos rebeldes, e se lá eles se voltarem para ti de todo o coração e de toda a sua alma na terra de seu cativeiro, então dos céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos
e teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Agora levanta-te, ó Senhor, ó Deus, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca de teu poder. Estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação, ó Senhor, ó Deus, que os teus santos se regozijem em tua bondade. Versos 18 a 41. Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Os sacerdotes não puderam entrar no templo, porque a glória do Senhor o enchia. 2 Crônicas 7, verso 1 e 2. Então o rei e o povo ofereceram sacrifícios. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Verso 5. Durante 7 dias as multidões participaram de uma alegre festa, e na semana seguinte celebraram a festa dos tabernáculos. No fim das celebrações, o povo retornou para os seus lares jubilosos e de coração alegre pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão, e por Israel, o seu povo. Verso 10. A advertência contra a apostasia. Assim como aconteceu no início do reinado de Salomão em Gibeon, Deus concedeu mais uma vez ao rei uma evidência de que ele tinha sido aceito pelo Senhor. Durante uma visão à noite, o Senhor apareceu com a mensagem: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Versos 12 a 16. Se Israel tivesse se mantido fiel a Deus, o glorioso templo nunca teria deixado de existir, como sinal eterno do favor especial de Deus. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado deixando de profaná-lo, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 66, versos 6 e 7. O Senhor mostrou claramente ao rei o caminho do dever, e se você andar segundo a minha vontade, como fez o seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus mandamentos e decretos, e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. 2 Crônicas 7, 17 e 18. Se Salomão tivesse continuado a servir ao Senhor, todo o seu reinado teria exercido uma influência poderosa para o bem sobre as nações vizinhas. Prevendo as terríveis tentações que acompanham o sucesso, a riqueza e as honras mundanas, Deus advertiu Salomão contra a apostasia. O Senhor declarou que o belo templo que tinha acabado de ser dedicado se tornaria um objeto de zombaria entre todos os povos, se Israel deixasse o Senhor Deus de seus pais, se persistisse na adoração de ídolos. Versículos 20 e 22. A maior glória de Israel. Fortalecido e animado pela mensagem do céu, Salomão deu início ao período mais glorioso de seu reinado. Todos os reis da terra começaram a procurá-lo para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. 2 Crônicas 9, versos 22 e 23. Salomão os ensinava a respeito de Deus como Criador, e eles voltavam com ideias mais claras a respeito do Deus de Israel
e de seu amor pela raça humana. Eram capazes de ver na natureza uma revelação de seu caráter e muitos foram levados a adorá-lo como seu Deus. A humildade de Salomão a reconhecer perante Deus: sou ainda muito jovem, 1 Reis 3, verso 7, sua reverência pelas coisas divinas, sua desconfiança de si mesmo e exaltação do infinito Criador, todos esses traços de caráter puderam ser notados na oração de dedicação que fez ao se colocar de joelhos, na posição de humilde suplicante. Os seguidores de Cristo hoje devem ficar atentos contra a tendência de perder o espírito de reverência e respeito para com Deus. Devem aproximar-se de seu Criador com temor, através do mediador divino. O salmista declarou: venham, adoremos prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador. Salmo 95, verso 6. Tanto no culto pessoal como no público, é nosso privilégio ficar ajoelhados enquanto apresentamos os nossos pedidos a Deus. Jesus, nosso exemplo, ajoelhou-se e orou, Lucas 22, verso 41. Seus discípulos também se colocaram de joelhos e oraram. Veja Atos 9, verso 40. Paulo declarou: ajoelho-me diante do Pai, Efésios 3, verso 14. Daniel se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus, Daniel 6, verso 10. A verdadeira reverência a Deus ocorre quando reconhecemos a sua infinita grandeza e nos damos conta de sua presença. O momento e o lugar de oração são sagrados porque Deus está ali. Santo e terrível é o seu nome, Salmo 111, verso 9. Os anjos cobrem o rosto ao pronunciar esse nome. Quanto mais nós devemos ser reverentes ao proferir esse nome com os nossos lábios. Depois de contemplar a visão do anjo, Jacó exclamou: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Gênesis 28, verso 16. Em seu discurso na cerimônia de dedicação, Salomão procurou acabar com as superstições a respeito do Criador, responsáveis por confundir a mente dos pagãos. O Deus dos céus não está confinado em templos feitos por mãos. No entanto, ele se encontraria com seu povo por meio de seu Espírito, quando se reunisse na casa dedicada à sua adoração. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para pertencer. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Salmo 33, verso 12, 77, versos 13 e 14. Deus honra as reuniões de seu povo com sua presença. Ele prometeu que, quando se reunirem para confessar os seus pecados e para orarem uns pelos outros, ele se reunirá com eles por meio de seu Espírito. Mas se os que se reunirem para o adorar não abandonarem tudo o que é mal, a reunião não terá valor algum. Os que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. João 4, verso 23. O fim do capítulo 2.